Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho acerca da refeição que é celebrada, a chamada Páscoa, conhecida como a festa da libertação, porque é isso que representa, né? A festa da Páscoa é uma libertação que ocorreu em relação ao povo de Israel saindo do Egito. Então, nós temos aqui alguns ingredientes que são utilizados aí pelos judeus ainda hoje, mas o nosso objetivo aqui não é falar da refeição judaica celebrada hoje, mas é trazer um pouco da representação bíblica de fato, como de fato aconteceu. O texto está lá em Êxodo, capítulo 12, e eu vou ler apenas 2 versos. O verso 8 diz assim: Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Verso 11. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Então o povo de Israel, ele foi levado primeiramente por intermédio de José, o filho de Jacó. Ele se torna o governador do Egito e muito tempo depois, quando a sua família desce, cerca de 70 pessoas da família de José desceram junto com seu pai Jacó. Alguns anos depois, se levanta uma nova dinastia egípcia que não conhecia os feitos de José e eles escravizam o povo hebreu. E então eles se tornam, obviamente, escravos ali naquela região. Muito tempo depois, Deus fala com Moisés, diante da sarça, como vocês podem ver aí no vídeo. E Deus levanta Moisés para libertar o povo. Então Moisés conversa com Faraó, né? Ele é enviado a Faraó e manda quantas pragas? 10 pragas. E a 10ª praga era onde o anjo da morte passaria e aqueles que tivessem sacrificado o cordeiro e colocado o sangue nos umbrais das portas, o anjo passaria por cima. E esse fato de passar por cima é de onde vem o nome Páscoa, que é Pessar, né? Passar por cima. Então, esse é o símbolo, esse é o significado do nome Pessar. E aqui nós temos alguns dos itens que simbolizam o Pessar. Como o texto vai dizer, o texto de Êxodo, nós usamos aqui o agrião, que era utilizado como ervas amargas, e nós utilizamos o agrião, né? Cada um utiliza a erva amarga que achar melhor. Mas a erva amarga, ela representa essa amargura que os israelitas passaram. E aqui nós temos a água com sal, que representam as lágrimas do povo de Israel. Então, alguns, na comemoração dessa Páscoa, eles mergulham essa erva amargosa e comem na água com sal, representando o sofrimento e as lágrimas dos israelitas. Vai lá, filha. Você que tá com vontade de mergulho aí, erva amarga. A Emily gosta de erva amarga, eu não sou muito chegado, não. Pode comer. A Alice também, a Alice comeu sem lágrimas, né, filha? Então, essa é a representação das ervas amargas hoje, rememorando o sofrimento do povo naquele período. Nós temos aqui também na mesa os pães matzá ou os pães sem fermento. E tá bom. O texto vai dizer que eles não tiveram tempo de preparar, de deixar o pão fermentar. Então eles saíram apressadamente e não tiveram tempo de deixar o pão crescer. Então esse pão matzá, ele é um pão feito antes da massa fermentar, por isso que ele fica fininho. E representa essa pressa. São 3 pães, né?
Alguns dizem que representam o Abraão, Isaac e Jacó, outros que representam a totalidade do povo, os levitas, os sacerdotes e o restante do povo. Mas a Bíblia vai dizer que é porque eles saíram apressadamente. Então essa é a representação do pão sem fermento. E aqui eu acho interessante, né, que é um complemento. Então nós temos aqui essa mistura de nozes com maçã e um pouquinho de suco de uva, uva passa, tâmaras também, que eram os ingredientes, né, da época. Eles utilizam hoje, na verdade, e é como se tivesse uma textura de argamassa. Isso aqui é uma mistura doce, e essa mistura doce eles chamam de haroset, e representa a argamassa que os israelitas faziam para a construção dos monumentos ali no Egito. E existem aqui as 4 taças, que representam para os judeus, hoje, atualmente, as 4 fases da salvação, do livramento de Deus. Que a primeira taça seria o sair do Egito, né? O tirar do Egito. A segunda fase, o salvar, quando Deus, depois de tirar, quando os exércitos de Faraó vêm atrás dos israelitas, Deus ele salva o povo com mão forte. A terceira taça seria a taça da redenção, quando o povo entra na terra de Canaã. E a quarta taça, pode tomar, filha. E a quarta taça, eles chamam de a taça de Elias, porque Malaquias vai dizer que Elias ele precederá o Messias. Então eles acreditam que nessa Páscoa Elias virá precedendo o Messias e comemorará com eles também a Páscoa. E um outro elemento, eles utilizam um pedaço do osso da perna de um frango ou de uma carne, né, representando o sacrifício. Mas aqui nós não temos esta representação, porque nós sabemos que o sacrifício, que foi substituto quando iniciou a Páscoa, é Jesus. E o nosso cordeiro, o nosso sacrifício, ele não está aqui. Então ele ressuscitou e ele vive. E essa é a nossa representação. E quando Jesus ele está comemorando a Páscoa, que ele manda, que ele pede para que os discípulos preparem, ele vai dizer que desejou ansiosamente comemorar aquela refeição e que eles só veriam de novo, eles só comemorariam outra vez essa refeição no reino dos céus, quando ele estabelecesse o reino dele, no reino milenial. E ali haverá uma outra comemoração, onde estarão Abraão, Isaac e Jacó, virão pessoas de todas as nações, de todos os locais, e comemorarão com ele. E ele, pegando o pão, ele partiu, um pão semelhante a esse, e ele diz que este é o meu pão partido por vós, né? Fazer isso todas as vezes em memória de mim. Aqui nós já estamos iniciando a ceia, quando ele já dá um novo significado para a Páscoa. E ele pega o cálice também, dizendo que era o cálice do Novo Testamento no sangue dele, e para que os cristãos, os convertidos, fizessem aquilo todas as vezes em memória dele. Então, essa aqui é apenas uma forma da gente didaticamente ensinar, né, as crianças e também aqueles que não conhecem a história da Páscoa, trazer um pouco a tipificação do que os israelitas, do que o povo hebreu sofreu no Egito, na escravidão do Egito, dessa saída, dessa libertação, como nós estamos nos aproximando da Páscoa, né? Esse passar por cima, quando o anjo da morte passou por cima e não entrou na casa daqueles que tinham o sangue nos umbrais da porta da sua casa. E depois Jesus, né, comemorando a Páscoa e dando um novo significado para o cordeiro que era sacrificado naquelas famílias na Páscoa do Antigo Testamento, e a tipificação do cordeiro, que hoje nós aplicamos como símbolo da ceia, usando o pão e o suco de uva, o vinho,
E essa nova representação, e o cordeiro que antes era comido, comemorado, assado, hoje nós temos um cordeiro que não precisa ser sacrificado todos os anos, como o livro de Hebreus vai dizer, mas um cordeiro que foi sacrificado de uma vez por todas e hoje vive em nossos corações. Então eu agradeço a todos aqueles que acompanharam e Deus abençoe. Até o próximo vídeo.